Ok, pessoal, já estamos de volta, né? Porque como a gente teve essa quedinha aí na energia, então vamos aproveitar esses 3 minutos e dar continuidade ao nosso conteúdo, tá certo? Então, eu sou a professora Kelly Campelli, na nossa aula de hoje, no nosso curso técnico de recursos humanos pelo canal Educação, nós estamos discutindo sobre trabalho e impacto do trabalho nas nossas vidas, ok? Então, vamos dar aqui continuidade. A gente estava falando sobre de que forma que o trabalho, gente, ele foi se modificando na sociedade, tá bom? Então, por exemplo, lá no modo de produção escravista, na história antiga, naquele momento em que vocês estudam os mesopotâmicos, egípcios, fenícios, hebreus, persas, fenícios, era uma sociedade baseada em uma produção escravista. Existia o senhor, que era aquela pessoa que geralmente era a dona da terra e por isso ela tinha prestígio social, e a pessoa que era escravizada. Depois a gente entra em um modo de produção feudal, que é durante a Idade Média, né? Esse modo de produção feudal, principalmente dentro da Europa, do século V até o século XV, em que existia o senhor feudal, que era aquele homem dono da terra, e que por isso mesmo ele tinha todo um poder político. E os servos, que basicamente era a galera que trabalhava para poder servir esse senhor, né? E, gente, muitas vezes cria essa dúvida: servo e escravo é diferente? Sim, é diferente, porque a pessoa escravizada, ela é vista como uma propriedade daquele homem. E eu digo daquele homem ou daquela mulher, né? Ali na antiguidade, mas o servo, ele não é visto como uma propriedade de um ser humano. Ele é basicamente uma propriedade da terra, porque durante a Idade Média, a Igreja Católica, que era a principal instituição religiosa da época, ela tinha um poder, ela tinha um domínio muito grande sobre a vida das pessoas. Então, o servo, a serva, até poderia sair do feudo, né, que era aquela terra em que ele vivia e trabalhava. Mas aquilo ali, gente, era muito condenado pela Igreja Católica, porque ela criava uma dominação para manter aquela sociedade bem dividida. Então, existe o senhor feudal, que é o dono da terra. Existe quem ora, que é a igreja, existe quem guerreia, que é nobre, e existe o servo, que é a pessoa que trabalha. Era a Idade Média baseada no teocentrismo, que era Deus no centro da vida das pessoas. Então, essas pessoas, elas viviam muito naquela ideia de céu e de inferno. E o trabalho era visto pela Igreja Católica como aquilo que tu deveria fazer apenas para sobreviver. Então, tu faz a tua própria roupa, levanta a tua própria casa, né, produz o arroz, o feijão, a carne para ti e para o senhor feudal. Se tu trabalha pensando em lucro, tu está cometendo um pecado. Era dessa forma que era visto. Então, esses servos, eles eram explorados e eles viveram durante esse sistema durante muito tempo, né? Afinal de contas, é 1000 anos a Idade Média, porque eram pessoas que tinham muito medo dessa ideia de inferno. E se a Igreja Católica está dizendo que se tu trabalhar e guardar dinheiro, tu vai para o inferno, é claro que a galera ficava tensa, né? Depois a gente entra no período contemporâneo, moderno, né, que já é uma sociedade capitalista. O capitalismo, ele nasce enquanto o sistema econômico ainda no final da Idade Média. E agora vem essa burguesia que também surge aqui nesse período, né? Então, a própria burguesia, gente, o que é o burguês? Era aquela pessoa que trabalhava. Eita, Isnaba, me ajuda aí, por favor, porque tá difícil aqui. Foi. É, essa burguesia eram os burgos, gente, as cidades muradas, né? As pessoas que trabalhavam dentro dessas cidades, elas desenvolviam uma determinada atividade econômica. Então, a burguesia basicamente são os comerciantes e o proletariado é a classe trabalhadora. E aqui nesse momento a gente precisa conhecer um sociólogo que é o Karl Marx, né? Vocês estudam sociologia? Coloca aí para mim no nosso bate-papo. O Karl Marx, ele é aquele sociólogo, né, que ele faz uma crítica muito dura
faz uma crítica ao sistema capitalista. Então, ele diz que ao longo, primeiro, a teoria da luta de classes, que ao longo da história sempre houve divisão dentro da sociedade, porque a gente tem uma classe que explora e uma classe que é explorada. Quem é a classe que explora aí? É o senhor feudal e o burguês. Quem é explorado é o escravizado, o servo e o proletário. Né? Então, ao longo da história, ele fala que sempre existiu isso. E para que a gente possa encontrar uma mudança só se a própria classe trabalhadora ela se ligar e ela se movimentar para gerar essa transformação. Ok, gente? Bom, então, vamos aqui adiante, né? Nós temos aqui, deixa eu passar... Bom, a visão moderna do trabalho, né? Olha aí, agora já vai mudar mais uma vez. A partir do século XVI, nós vamos ter o surgimento dessa nova classe social, que é a burguesia, né? A gente vai ter uma crise da Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela vai ser identificada como uma instituição que ela é o quê? Corrupta. Porque a Igreja Católica, gente, ela vendia indulgências, né? Então, tu imagina, era muito comum na Idade Média, a galera estava perto de morrer, ia correndo lá na Igreja Católica e falava, olha, gente, olha, padre, eu tô aqui morrendo, eu quero lhe dar 10 hectares de uma terra. E em troca disso, a Igreja Católica te dava um documento que quando tu chegasse lá no céu, tu ia levar o documento para Deus para tu poder entrar no paraíso. Olha a piada, né, gente? Também era muito comum a Igreja Católica vender objetos comuns, dizendo que era alguma relíquia sagrada. Então, ela vendia um pedacinho de madeira, dizendo que era a madeira em que Cristo foi crucificado. Vendia um pedacinho de espinho, dizendo que era o espinho que estava na coroa de Cristo. Então, a Igreja Católica ela começa a ser muito criticada, a perder muitos fiéis. E é nesse momento que a gente tem o quê? Uma reforma protestante, em que outras religiões elas vão surgir, como o anglicanismo na Inglaterra, o luteranismo na Alemanha, o calvinismo na França, na Suíça, e inclusive o calvinismo, ele vai ser muito responsável por essa nova ideia de trabalho, porque agora a reforma protestante, ela vai valorizar o trabalho, vai valorizar a riqueza. Então, se na Idade Média a Igreja Católica dizia que se tu trabalhar para acumular o lucro e riqueza, tu vai para o inferno, na Idade Moderna, a partir do século XVI, isso aí muda. A ideia agora é que quanto mais tu trabalha, mais digno tu fica de conseguir voltar a morar na presença de Deus. Entenderam, gente, a diferença aqui da Antiguidade, da Idade Média e da Idade Moderna? Percebo como que o trabalho e a noção de trabalho está cada vez mais se transformando. Ok? Bom, então nesse mundo capitalista, esse sistema que nasce no final da Idade Média, muito baseada no dinheiro, porque lá no início, no século V, a economia era baseada no feudalismo, na troca. Então eu crio um porco e tu cria uma lã, a gente troca, eu te dou um porco para tu se alimentar e tu me dá uma lã para eu conseguir me proteger do frio. Era um sistema baseado na troca, mas com o sistema capitalista nascendo ali no final da Idade Média, isso muda completamente. A ideia agora é um trabalho baseado no dinheiro, no trabalho assalariado. Então, eu preciso trabalhar para receber um salário. E quando é que vai acontecer esse trabalho assalariado? Aqui, gente, na Revolução Industrial, tá bom? Então, o sistema capitalista, ele basicamente é um sistema que ele organiza a produção material dentro de uma sociedade. E o que significa uma organização da produção material? Produção material é tudo que a gente precisa para conseguir sobreviver. São as roupas, o transporte, a casa, os medicamentos, os calçados, as máquinas da indústria, a agricultura no campo, tudo isso é produção material. Então, o sistema capitalista, ele organiza essa produção material. É um sistema agora baseado no dinheiro e não na troca como sistema feudal.
E aí, essa ideia de um salário, eu trabalho, eu vendo a minha força de trabalho porque eu preciso de um dinheiro para me sustentar. Então, por exemplo, eu estou aqui agora no canal Educação vendendo a minha força de trabalho. Porque eu dou uma aula e eu recebo um salário por isso. E é dessa forma que eu consigo me sustentar dentro desta sociedade. E isso surge justamente aqui, durante o século XVIII, por volta de 1750, tem início a Revolução Industrial na Inglaterra. A Inglaterra foi pioneira nesse processo, principalmente porque a Inglaterra ela já tinha um capital acumulado, porque ela já estava há muito tempo explorando o continente asiático, o continente africano, o continente americano. Né? Inclusive o Brasil, que era muito dependente economicamente também da Inglaterra durante o século XVIII, quando a gente já tinha aí uma média, né, de quase 300 anos sendo explorados e colonizados por Portugal. Então, a Revolução Industrial ela tem início na Inglaterra com o surgimento da máquina a vapor, e isso vai mudar completamente, mais uma vez, o trabalho, porque antes da Revolução Industrial, o trabalho que era valorizado era o trabalho manual e artesanal. Então, o artesão, a artesã desenvolvia toda a produção de um determinado produto. Então, por exemplo, um sapato, né? Tu que mora em Beneditinos, imagina que tu é um artesão e que tu produz sapato. Tu retira o couro do boi, trabalha aquele couro, transforma ele de uma forma adequada para ele virar um sapato, cola a sola, coloca o cadarço, borda, embala, dá um preço e vende. Tu é o artesão, tu faz o trabalho inteiro, certo? Isso vai mudar aqui na Revolução Industrial. Vou já explicar. Então, essa revolução, ela começa na Inglaterra, depois ela se espalha uma média de 100 anos depois pela Europa, pelo continente asiático e também no continente ali na América do Norte. Foi um processo histórico que acabou levando à substituição das ferramentas pelas máquinas. Por que ferramenta? Porque, gente, as ferramentas de um artesão é tudo muito simples, é tudo muito rústico, e é claro que dentro de uma fábrica não, né, gente? Agora é máquina, trabalhando 24 horas por dia. O ser humano, ele vai sendo substituído pela máquina cada vez mais, né? Principalmente porque a máquina, ela não adoece, no máximo ela quebra e pode ser consertada. A máquina não engravida, a máquina não precisa parar para ir ao banheiro, não precisa parar para comer e, principalmente, a máquina não reivindica direitos. Então, é claro que aquilo ali era ideal para o dono daquelas fábricas, né? E ainda mudou o modo de produção doméstico, em que antes aquele trabalho ele era todo realizado com um pequeno grupo dentro da família, todo mundo participando daquele trabalho. Agora, dentro da fábrica, não, né, gente? É completamente diferente, né? Então, aqui é bem interessante que a gente tenha um pouco, né, entenda o trabalho na perspectiva marxista, já que o trabalho hoje é dentro de um sistema capitalista e o Marx, esse sociólogo que é considerado um sociólogo clássico, ele acaba fazendo uma crítica, né? Então, o Karl Marx, ele foi um filósofo, sociólogo, economista, jornalista e um teórico político alemão, junto com seu parceiro intelectual Friedrich Engels, elaboraram uma teoria política que acabou embasando o chamado socialismo científico. E qual é a ideia aqui do Marx? Olha só, o Marx ele nasce lá em 1818, no início do século XIX, e ele vive até 1883. Então, a Revolução Industrial ela tinha mais ou menos 70 anos, que havia nascido na Inglaterra, ele morava do lado, né, praticamente na Alemanha. Então, ele percebe todo o impacto daquela revolução industrial e ele tenta compreender o que foi esse processo. E ele chega a uma conclusão. Lembra que ele desenvolveu a luta de classes, a ideia de que ao longo da história a sociedade ela sempre foi marcada por desigualdades sociais. E ele diz o quê? Olha, gente, sempre existiu uma classe que explora
e uma classe que é explorada, né? Essa é uma das principais teorias que é da luta de classes. Bom, vou pular para... Eu falei do proletariado, né? Essa ideia de proletariado também foi uma teoria desenvolvida pelo Karl Marx, em que ele entendia que a única riqueza que um trabalhador poderia possuir e multiplicar era a sua prole, que era os seus filhos, né? Então, no processo dessas primeiras revoluções industriais, os trabalhadores buscavam ter muitos filhos para que eles se tornassem os novos braços trabalhadores para o mercado de trabalho, né? Então, é basicamente a ideia, por exemplo, eu sou uma proletariada, eu sou uma trabalhadora, na ideia, por que eu não sou a burguesa? Porque eu não sou dona de uma escola, eu sou professora, né? Então, eu poderia ser dona de uma escola, então eu seria dona dos meios de produção, mas eu não sou, eu sou uma professora, então eu vendo a minha força de trabalho, que é o conhecimento que eu adquiri estudando dentro de uma universidade, certo, gente? Então essa é a ideia, né? Ele diz, olha, o trabalhador, ele não tem nada além da força de trabalho dele. Então tu imagina, tu é formado em recursos humanos, tu trabalha numa empresa e tu ganha 30 mil reais. Aí tu diz, nossa, professora, mas é show, um salário de 30 mil reais. Eu sou uma pessoa rica? Eu já sou dona dos meios de produção? Claro que não. Porque se tu é demitido, acabou para ti. É bom tu guardar um dinheiro, porque aí, né, recebendo 30 mil, tendo um poder aquisitivo um pouco mais alto do que a média no Brasil, tu poderia desenvolver um trabalho próprio, tu poderia empreender, mas tu só vai ter dinheiro enquanto tu tá trabalhando dentro daquela empresa. Se por acaso tu for demitido, acabou para ti, gente, né? Então, é isso que a gente precisa se ligar. Todo mundo é trabalhador, a não ser que tu seja dono da empresa. Aí tu é considerado aqui o burguês, porque tu se torna dono dos meios de produção. Tu não vende mais a tua força de trabalho. Tu organiza um lugar, pode ser uma fábrica, uma escola, um hospital, uma loja, um shopping, tu coloca pessoas para trabalharem, aí elas desenvolvem um lucro para ti e tu tira uma parte e paga o salário delas, né? Mas aqui, né, nas críticas do sistema capitalista, esse salário ele nunca vai ser correspondente ao, de fato, todo o trabalho que aquela pessoa desenvolve. Bom, uma outra característica dessa revolução industrial foi a divisão social do trabalho, gente, porque agora cada trabalhador é responsável por uma etapa do processo de produção. Então, lembra que eu falei que no trabalho artesanal, manual, o trabalhador, o artesão, ele faz o processo inteiro. Agora, dentro da fábrica, isso muda, porque dentro da fábrica eu vou abrir o couro, a segunda pessoa vai cortar, a terceira vai costurar, a quarta vai colar a sola, a quinta vai colocar o cadarço, a sexta vai bordar, a sétima vai embalar, e o dono da empresa é que vai colocar um preço naquele sapato. Então, agora, esse trabalhador, ele acaba virando um robô, né? Ele nem participa mais de todo o processo de produção e ele não sabe mais fazer o sapato. Porque se eu sou a pessoa que eu apenas colo a sola, eu não sou sapateira. A única coisa que eu sei fazer é colar a sola. Então, eu não desenvolvo uma profissão de fato. E é claro que isso vai acarretar consequências negativas para a classe trabalhadora ao longo da história, né? Ainda dentro dessa divisão social do trabalho, nós temos aqui um exemplo, a indústria do Fordismo, né? Do Ford. O Henry Ford, que é justamente o cara que desenvolveu a marca do carro, né? E aí, qual é a ideia? O que chama a atenção aqui do Ford, gente? É que ele vai mudar uma forma de trabalho. Vai surgir a linha de montagem, né? E aí, muitas vezes, o trabalhador, ele fica lá parado, o carro vem vindo na linha de montagem, tu é a pessoa que tu coloca o pneu,
Tu coloca o parafuso da porta, a segunda o parafuso do pneu, a terceira o banco, o quarto o teto, o quinto coloca a direção, o sexto o motor, o sétimo a embreagem, ou seja, na produção de um carro nós vamos ter milhares de pessoas, justamente porque a ideia é que dentro de uma fábrica, utilizando uma máquina, esse trabalho ele consegue ser muito mais rápido. E é claro que isso também gera um crescimento no desemprego, né, gente? Porque a máquina agora é que vai ser super valorizada, né? Então, por exemplo, eu quero que vocês se liguem na ideia, né, de que como era a vida desses trabalhadores dentro dessas fábricas. Era uma vida extremamente precária. Eram mulheres, homens e crianças que passavam até 18 horas do seu dia dentro de uma fábrica. Né? Muitas vezes a mulher recebendo menos que o homem e a criança ainda recebendo menos do que a mulher. E aí vocês podem até se perguntar, mas como assim, professora Kelly, uma criança dentro de uma fábrica? Gente, ali no século XVIII, no início do século XIX, a ideia que se tem de criança não é a mesma que a gente tem hoje. Essa ideia ela vai mudando, foi se transformando. Então, se entendia que uma criança é apenas um adulto pequeno e que pode trabalhar, né? E era muito comum, gente, as crianças receberem castigos físicos, né? Porque é óbvio que não tinham como se defender. Então, era muito precário, né? Era muito comum uma criança perder um dedo, um braço, uma mão, né? Então, era a ideia de que é preciso, né, trabalhar para se sustentar e esse trabalhador acabava se sujeitando a toda essa exploração. E aí tem um ponto que chama a atenção do sistema capitalista, que ele diz assim, né? Olha, o sistema capitalista ele te possibilita ter a liberdade de escolher o emprego que tu quer. Mas, gente, isso não existe. Quem é que tem liberdade de escolher emprego quando está passando fome? Ninguém, gente. A pessoa acaba se sujeitando a todas essas violências porque, afinal de contas, ela está passando fome. Então, ela vai lutar para conseguir sobreviver. Certo? Bom, então... eu coloquei aqui para refletir, né? O que você entende pelo mundo do trabalho? Eu quero muito aqui que dentro do ensino médio, dentro de um curso técnico, vocês consigam desenvolver um pensamento crítico. Então, analisa, reflete de que forma que o trabalho acaba impactando a tua vida. Certo? E por que é importante a gente pensar isso? Porque na sociedade atual, gente, o trabalho ele tem se transformado cada vez mais. Por exemplo, agora a gente tem outras profissões que há 30 anos atrás não existiam. Há 30 anos atrás existia professor, mas há 30 anos atrás não existia criador de conteúdo no YouTube. Não existia a blogueira, a criadora de conteúdo lá no Instagram. E hoje existe, justamente porque foi possibilitado pela tecnologia que vem se transformando, né? E é claro que acabou também criando outras profissões, né? Então... a tecnologia, a própria aula, como eu expliquei, a aula que a gente mantém aqui hoje é baseada, é mediada pela tecnologia. É claro que é muito importante os recursos humanos, né? Que no caso sou eu, que sou a humana, que estou aqui em pé, explicando o conteúdo para você. É o Isnaba, que é o diretor de imagem, é a professora presencial aí. São vocês também, né? É a secretaria, são os bastidores, isso são os recursos humanos. Mas a gente também precisa dos recursos tecnológicos. Então, eu preciso de um microfone que funcione, de uma câmera, de uma televisão, de uma rede de internet, uma rede de computadores, um satélite. Então, a tecnologia, ela também é fundamental, ela vem transformando a forma como a gente trabalha, né? Por exemplo, aqui há 6 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar no canal Educação, a gente tinha uma pessoa que era cinegrafista, que era uma pessoa que segurava a câmera enquanto eu estava aqui em pé dando aula. Né? E aí, hoje não tem mais. Hoje aqui a gente tem uma câmera pequenininha,
paradinha aqui na minha frente, que é de onde vocês estão me vendo. Isnaba, me coloca aí, por favor, na tela, me deixa aí no cantinho, que já tá bom, por favor. Então, vocês estão me vendo aqui agora, né? E aí pode deixar, tá, Isnaba, aqui até o fim da aula. E aí vocês estão me vendo aqui, não é? Então, eu tenho uma câmera pequenininha aqui na minha frente, que é por onde você me vê. É dessa forma que eu consigo interagir com você. Quando eu tô olhando aqui para essa câmera, eu quero que vocês entendam que eu estou olhando para vocês, tá certo, gente? Então, isso aqui foi a tecnologia que foi mudando, né? A gente tem câmeras aqui que o diretor de imagem, ele fica lá mexendo apenas em um controle e a câmera vai se movimentando de acordo com como o professor se movimenta. Isso aqui também é interação, certo? Você me vê aí do outro lado, nós estamos interagindo. Então, a tecnologia, ela está mediando a nossa comunicação. Certo, gente? É a prova de que a tecnologia, ela está mudando a forma como se trabalha. Certo? E olha aí, outra forma que a tecnologia, ela vem mudando a nossa forma de trabalho, que é no que a gente diz a uberização do trabalho. O que que isso significa? Primeiramente, né, preciso saber a ideia dessa palavra. E é claro que tu sabe, uberização vem de Uber, né, que é uma empresa estadunidense que hoje ela está presente praticamente no mundo inteiro e que também transformou a forma de se trabalhar. Eu lembro que a Uber, né, esse aplicativo, chega ao Brasil no ano de 2014 e muitas pessoas aderiram à Uber. E muita gente falava assim, é a forma como a pessoa tem de ser dona do próprio trabalho. Ela é patrão, é patroa. E, gente, isso é muito problemático. Por quê? Né? Hoje no Brasil nós temos quase 15 milhões de pessoas desempregadas. O trabalho informal está batendo recordes. E, gente, trabalho informal é negativo, gente. Por quê? Porque eu não tenho nenhum direito trabalhista garantido. Trabalho informal, eu não tenho direito a férias, eu não tenho direito à indenização se eu morrer dentro de um trabalho. Né, se eu quebrar minha perna descendo aqui a escada do Canal Educação, eu vou estar protegida, porque eu tenho a minha carteira assinada. Então, aconteceu um incidente, um acidente de trabalho, eu tenho como me proteger, certo? Agora, dentro de um trabalho informal, não. Da mesma forma lá na Revolução Industrial, que não existia nenhuma lei trabalhista, não existia nenhuma segurança do trabalho. E isso aqui, né, nós temos a CLT, que é a Consolidação dos Direitos Trabalhistas, é de 1943. Não temos nem 100 anos que nós temos leis trabalhistas. Então, é por isso que a gente precisa defender essas leis, porque, como nós já vimos, o trabalho é um direito. E qual é a parte negativa no trabalho informal? É uma pessoa que ela não tem nenhum vínculo empregatício. Né? E isso aí me lembrou de um caso que aconteceu na Espanha. Eu não lembro exatamente que ano foi, se foi 2014, se foi 2016, mas foi um entregador de comida por um determinado aplicativo que, enquanto ele estava indo entregar a comida, ele acabou sendo atropelado e chegou a óbito, gente. E levantou uma discussão muito grande sobre os aplicativos. Porque, por exemplo, essa mulher aqui, isso aqui é uma mulher, uma fotografia urbana de Buenos Aires sobre o governo neoliberal do Maurício Macri. A gente tem uma mulher fazendo entrega, segurando uma criança. Tá tudo errado nessa imagem. Primeiro que uma criança, gente, tão pequena, de colo, ela deveria estar em um local seguro. Cadê a creche para essa criança poder ficar enquanto a mãe está trabalhando? Não tem. Aí tu me diz, professora, mas pelo menos está trabalhando. Que pelo menos, gente, trabalho é um direito. Ninguém deve estar sendo explorado, se humilhando, correndo risco de vida, não. É um direito, porque fica parecendo que quando eu tenho um trabalho, é um favor que alguém está me fazendo. Claro que não, é um direito meu. É responsabilidade da prefeitura, do governo do estado e da presidência da República fazer a geração de renda. É um direito nosso.
A gente não pode naturalizar, achar que é normal, ilegal e ótimo ter 15 milhões de pessoas desempregadas dentro de um país tão rico como o Brasil. E ainda mais com esse discurso absurdo de dizer que a pessoa, quando ela está dentro do trabalho informal, é muito melhor porque ela é a dona do horário dela. Ah, então quer dizer que uma pessoa, uma vendedora ambulante, que passa 10, 15, 16 horas do dia dela vendendo água no sinal. É incrível esse trabalho? Claro que não, gente. Aquela pessoa está ali porque ela não tem a possibilidade de um trabalho que possa lhe garantir segurança, estabilidade, um salário no final do mês, o vale transporte, o ticket alimentação. Certo? Então é muito importante a gente refletir sobre isso, entender como que o trabalho ele está se transformando e entender de fato o peso, o impacto do trabalho nas nossas vidas, ok? Se eu não estivesse aqui trabalhando, eu não gosto nem de pensar. Como é que eu ia me sustentar, gente? É água cara, é luz cara. Aqui no Piauí, quando chega o segundo semestre, a água e a luz aumenta, porque a gente está no período de BR-Obrol. A taxa aumenta, né? Então, não tem como. Como é que eu pago o aluguel da minha casa? Como é que eu pago o transporte para conseguir vir trabalhar? Como é que eu me visto? Como é que eu tenho acesso ao lazer? Que lazer também é direito, né? Não tem como, gente. Então, a gente só consegue trabalhando. Certo? E aí tu pode dizer, ah, mas se o Estado ele não tem geração de renda, tu tem que dar um jeito. É óbvio que eu tenho, porque senão eu vou morrer de fome. Não é isso? Então, vamos aqui contextualizando, certo? E olha aí as características dessa uberização do trabalho. A gente tem o quê? Uma grande exploração da mão de obra. E aí, pessoal de Beneditinos ainda não apareceram, Canavieira não apareceram, Sussuapara apareceu. E São José também, do Piauí. Olha, Beneditinos. Então, Beneditinos está aqui, sim. Desculpa. Boa tarde, viu, Beneditinos? Então, Alto Longar, cadê vocês? Então, por exemplo, gente, hoje de manhã, quando eu toquei aqui nesse assunto, porque é a mesma aula de vocês, né? É a mesma disciplina, o mesmo curso. E aí uma galera me lembrou de um caso que aconteceu de um participante, né, de um reality show. Eu acho que foi no início do ano, que ele estava dentro de um carro de um motorista, né, Sussuapara. Sussuapara, tu lembra desse caso, galera que tá aí, a professora? Eu esqueci seu nome, tá, professora? É Lisete. É a Lisete, que tá em Sussuapara? Me lembra aí. Que foi que aconteceu? Lembra no início do ano que a gente teve um participante de um reality show, que ele acabou sofrendo um acidente, passou alguns meses dentro do hospital, né? Fez muitas cirurgias porque ele estava dentro de um carro. Sim, é Lisete. Lembrei, então. E aí, professora, você lembra que esse participante aconteceu um acidente, ele foi sacado do carro, ele também não estava usando cinto de segurança, né, gente? Usem cinto de segurança, gente, por favor. Tá bom? Tá aqui, ó, lá, diretamente de Beneditinos. Ótimo, que bom que vocês estão aqui comigo. A Luísa Mourão, viu? Fico feliz. E aí, Luísa, tu lembra, Luísa, desse caso aqui que eu tô falando? Eu não lembro, gente, o nome desse cara que ele participou desse reality show. E aí, era um motorista de aplicativo. E a galera falou, olha, professora, é um trabalho muito cansativo, porque esse motorista que sofreu esse acidente com esse participante do reality show foi no início do ano, acho que foi, quando que começa o Big Brother, né? Janeiro, por aí. Foi em janeiro, eu acho. E aí, gente, o motorista, né, se responsabilizou. A Luísa disse que lembra. O motorista se responsabilizou e eu acho que ele falou na época que ele já estava quase 30 horas, gente, trabalhando o tempo inteiro, sem parar. Sussuapara disse que também lembra do caso. E por que essa pessoa faz isso? Porque geralmente é uma galera que se submete a longas jornadas de trabalho. É uma galera que começa de manhã e vai até o outro dia. Então,
E por que que faz isso? Porque cria-se aquela ideia de que quanto mais tu dirige, tu vai gerar dinheiro para ti ali no aplicativo, né? E aí as pessoas, elas estão precisando comer, então elas são capazes de fazer tudo. E aí o cara dormiu no volante. Olha ali, a Luísa falou aqui para mim. A Luísa disse que é o influencer, o Rodrigo Mussi. Perfeito, Luísa, acho que é isso mesmo, o Rodrigo, né? E aí, gente, foi muito triste, né? O cara ficou lá no hospital um tempão. O motorista também de aplicativo vai ser responsabilizado. Provavelmente vai perder o direito de continuar trabalhando. Será como é que esse cara trabalha hoje? Será que é na Uber? Será que ele tem um trabalho formal? Então, vão se gerando muitas consequências, porque ele colocou a vida dele e a vida de uma outra pessoa também em risco. Né? E isso tudo para dizer aquela ideia de que quanto mais tu trabalha, mais dinheiro tu vai gerar no aplicativo, né? E aqui em Teresina, a gente tem muitas denúncias dos motoristas de aplicativo por uma questão de segurança. É muito comum a gente ver alguma notícia na televisão de que um motorista de aplicativo ele foi roubado, foi morto, né? Mais casos de assalto a gente tem aqui. E aí eu esqueci de falar aqui, né, lá do caso da Espanha, né, que foi o caso do entregador de comida que ele morreu em serviço, ele foi atropelado e morreu. E aí, como é que fica a família? Né? Porque ninguém quer se responsabilizar. A empresa do aplicativo, tu não tem vínculo empregatício com o aplicativo, tu não tem vínculo com a empresa que fez a comida e tu não tem vínculo de trabalho com a pessoa que comprou a comida lá no aplicativo. Então foi levantado toda uma discussão que essas pessoas elas estão vivendo em uma insegurança absoluta, gente. Por isso que o nome é precarização do trabalho. São situações que são precárias, né? E não é à toa, gente. Olha, o Brasil, 33 milhões de pessoas no mapa da fome, gente. No início do ano, olha, eu nunca vou esquecer aquele vídeo. Tem gente que esquece muito rápido as coisas nesse país. Mas eu, enquanto professora, enquanto uma mulher que vive aqui dentro, eu nunca vou esquecer daquele vídeo das pessoas pulando dentro de um carro de lixo, gente, para pegar comida. Fila para poder comprar osso. Tem noção disso? Se você não passou por uma situação como essa, você precisa ter um pingo de empatia pelas pessoas que passaram. Isso também é consciência de que mundo, de que realidade é essa que tu vive, que realidade é essa que tu está inserido, ok? E aí, para a gente estar perto de fechar a nossa aula, falar aqui também da consolidação das leis do trabalho, que é do governo do Getúlio Vargas, lá em 1943, num período conhecido como a ditadura varguista, porque ele era um ditador, né? E aí, o Getúlio Vargas, ele autorizou o voto para a mulher, não é porque ele é bonzinho, ele é o feminista. Não, gente. É porque ele pensa, poxa, tô dentro de um país, tem um monte de mulher. Quando eu for para uma eleição, essa galera tem que votar em mim. Vou liberar voto para vocês. A gente tem aqui consolidação das leis do trabalho, depois de muita pressão da classe trabalhadora. Nenhum direito, gente, nos é dado. Nem todo direito é conquistado, tá certo? A gente luta para garantir um direito. Podem ter certeza, se vocês estão estudando agora, é porque já teve um movimento para lutar para ter educação gratuita e de qualidade dentro do poder público. Quando eu falo o Estado, né? Quando eu falo Estado, é o executivo, a prefeitura, que tem a obrigação de ofertar a educação básica infantil até o ensino fundamental, o Estado com o ensino médio e a presidência da República, né, com as universidades federais, as escolas técnicas federais. Então, cada setor tem uma função. Isso não é favor, é direito, certo? Então, olha aqui, dá uma olhada na CLT, gente. Salário mínimo, direito à greve,
adicional de trabalho noturno, férias, licença maternidade, agora tem a licença paternidade também. Nós temos aqui a carteira de trabalho, ela dá possibilidades do FGTS, do seguro-desemprego, da Previdência Social. Então, são direitos que a gente lutou bastante para que a gente conseguisse conquistá-los, né? Então, a gente precisa refletir sobre isso. Vocês estão aqui fazendo um curso técnico, já já vocês vão estar inseridos dentro do mercado de trabalho. Vocês precisam saber quais são os seus direitos, qual é o direito que está garantido ali dentro de uma carteira assinada. Se não for carteira assinada, é um contrato. Então, qual é o benefício para o trabalhador que aquele contrato ali ele vai estabelecer? Certo? Porque a gente tem um crescimento muito grande no trabalho informal, mas o trabalho informal, tu não tem nenhum vínculo empregatício, então tu não tem nenhum direito garantido, né? Então, se tu tá lá trabalhando, vendendo água na rua e tu é atropelado, gente, tu morre, acabou, não vai acontecer nada, porque para quem que vai reclamar? Tu não tem nenhum vínculo com a empresa e a pessoa que te atropela é bem capaz dela sair e nem prestar socorro, né? Já que acontece demais isso aqui nesse país. Então, por isso que é muito importante que a gente conheça as leis que nós estamos inseridos, os nossos direitos, senão não tem como a gente reivindicar. Certo? E aí a tecnologia do trabalho, ela não para, né, gente? Olha aí essa imagem, uma indústria automobilística, que é a indústria, uma das que mais cresce no Brasil, por exemplo, desde o início do século XX. Né? Os primeiros carros começaram a ser construídos aqui no Brasil, ainda fabricados na década de 20. A galera fazia fila, gente, na porta da fábrica para poder ver os carros, né? Claro, porque uma minoria teria dinheiro para comprar. E já era naquela tecnologia do Ford, de colocar na esteira e cada trabalhador ir fazendo uma montagem daquele carro. Depois isso vai se transformando. A indústria automobilística hoje é a indústria que ela mais utiliza robô no seu processo de fabricação. Eu trouxe aqui um exemplo da Volkswagen de que em 7 anos, de 2010 até 2017, eles conseguiram aumentar o número quase 1.000, né? Acrescentou quase 1.000 robôs às suas linhas de montagem nas fábricas em São Paulo e no Paraná também. Olha, aí tem um exemplo. Na produção do novo EcoSport, olha, essa matéria é de 2017, tá? Na produção do novo EcoSport, lançado em julho de 2017, a Ford introduziu na fábrica de Camaçari, na Bahia, 22 robôs que medem as carroceiras a laser e informam as máquinas à frente o local exato onde devem ser feitos os furos para o encaixe das peças. Está vendo? Tecnologia, né? Então, são muitas transformações. As transformações, elas não param por aí. Ok? Bom, nós estamos aqui chegando ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido entender. A nossa próxima aula a gente vai continuar discutindo sobre esse tema, né? No início da próxima aula eu vou trazer algumas questões para a gente responder sobre esse conteúdo, porque agora a gente vai ter 2 semanas de feriado, viu? São José do Piauí. A galera aí também, Benedite, 2 semanas não. 2 semanas, porque a nossa aula é só na quarta-feira. E a gente vai ter feriado na próxima quarta-feira, viu, Sussuapara, que é no dia 12. A gente vai ter feriado no dia 19. Então, a gente vai passar 2 semanas sem aula, tá certo? Então, eu desejo logo a vocês um ótimo feriado. Quero agradecer mais uma vez que a gente vai continuar desenvolvendo esse trabalho e a gente se encontra na nossa próxima aula. Então, um beijo para o pessoal de Beneditinos, de Canavieira, de Sussuapara. Beijos e até a próxima aula.